Olá, meus irmãos, umbandistas do Brasil e do mundo, as minhas melhores saudações a todos. Nós estamos trazendo para vocês hoje o primeiro episódio do Neu Responde, o nosso programa de perguntas e respostas, onde nós nos propomos a responder perguntas deixadas pelos nossos seguidores. Nós já temos 4 perguntas acumuladas e nós vamos trazer para vocês daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Fiquem comigo, eu sou Jorge Caetano e esse é o canal do Neu. Muito bem, vamos iniciar respondendo as perguntas, mas eu quero dizer para vocês que se você deseja enviar uma pergunta para ser respondida aqui no canal, faz o seguinte, entra no Instagram do Neu, tá aqui na descrição do canal o endereço. Lá nos stories do nosso Instagram vocês vão encontrar uma caixinha que foi deixada especificamente para isso, especificamente para vocês colocarem lá as suas perguntas. Então, essa é a maneira de enviar perguntas para serem respondidas aqui no canal, tá certo? Nós vamos começar respondendo as de hoje. Já tem aqui. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: vida após a morte na Umbanda, como funciona? Bom, isso aqui demanda uma resposta complexa, tá? Bastante complexa. Para começo de conversa, eu quero dizer o seguinte: eu vou responder de acordo com o que acontece, de acordo com o que a gente acredita na Umbanda tradicional. Infelizmente, nós padecemos dessa diversidade de crenças umbandistas. Nem todas são iguais, embora supostamente seja uma só religião. Eu vou falar aqui do que acontece na Umbanda tradicional, de como a gente acredita que as coisas fluam na Umbanda tradicional. E aí, não vai ser muito diferente do que acontece segundo a crença dos espíritas kardecistas. Não há uma receita de bolo, mas enfim, o processo seria desencarne, breve momento de perturbação, tratamento em instituições especializadas do plano espiritual e depois, quando o indivíduo está pronto, a incorporação em um trabalho espiritual qualquer, seja qual for. Existem muitos, a verdade é que você vai sim trabalhar no plano espiritual. Há um problema em relação a isso, que é o seguinte: quando a gente fala assim, como é a vida após a morte lá na Umbanda, né? E, enfim, não tem uma receita de bolo, porque nós somos bilhões de criaturas encarnadas no mundo e cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, para a gente poder tentar esquematizar um pouco melhor, acho que a gente poderia dizer o seguinte: olha, nós temos tipos diferentes de desencarne e é muito provável que cada um desses tipos de desencarne vá acarretar para o indivíduo um pós-morte diferenciado no plano espiritual. Para vocês entenderem, quando nós temos o indivíduo, a primeira coisa é saber se esse indivíduo está bem assistido pelos seus mentores ainda aqui na vida terrena, tá? Se ele tem o necessário merecimento, tá certo? Mas, uma vez que esteja, nós vamos encontrar casos diferenciados. Imagina um indivíduo que já vem carregando consigo uma doença crônica e que antes do desencarne ele passa um período longo internado, seja num hospital, seja acamado em casa. Ao longo daquele processo, ele vai passando sim por um processo de preparação. Os mentores dele vão preparando ele para aquele desencarne que se aproxima. Então há uma tendência de que esse indivíduo vá passar pela ruptura, vá passar pelo rompimento dos laços de uma forma mais tranquila, né? E vai chegar ao plano espiritual também mais preparado para aquele momento. Mas aí imagina o que acontece, por exemplo, com o indivíduo que tem uma morte traumática, tá?
alguém que morre de forma violenta, que é vítima de um homicídio, ou então que morre num acidente, um acidente aéreo, um acidente automobilístico, aquela ruptura é muito brusca. Então o indivíduo está vivo aqui no momento, e no momento seguinte ele já desencarnou. Ora, convenhamos, por mais preparado que o indivíduo esteja, por mais espiritualizado que ele esteja, ele não vai passar por esse momento e chegar ao plano espiritual dando oi, aí galera, cheguei. Não é assim que funciona. Todos, independente de qualquer coisa, todos os espíritos vão passar por um momento de perturbação no plano espiritual. E por causa disso, eles vão precisar sim ser recolhidos a uma instituição. Ali, o espírito vai ser orientado, vai ser preparado para a sua nova realidade. E aí, com um maior ou um menor tempo de preparação ali, ele vai ser posteriormente encaminhado a um trabalho espiritual, para uma vida normal no plano espiritual. É claro que existem ainda aqueles casos de espíritos que, por força da vida que tiveram na Terra, não terão uma assistência espiritual boa no momento do desencarne. Não tiveram merecimento. Pode acontecer, principalmente nesses casos, nesses casos de morte súbita, de uma morte repentina, pode acontecer desse espírito ficar vagando. Muitas vezes ele sequer sabe que morreu. Em outros casos, ele pode ser vítima de espíritos que fazem trabalhos no umbral, que vivem em locais muito tenebrosos do umbral, e aí a vida desse espírito no plano espiritual não vai ser uma coisa muito legal. Mas enfim, é um tema muito amplo para ser tratado assim de forma rápida em um vídeo. Eu dei aqui, porque eu fiz aqui foi alinhavar para vocês a temática. Eu quero deixar algumas referências sobre essa questão, referências de livros, porque vocês também vão poder encontrar muita coisa sobre esse assunto na internet, mas nem sempre as fontes são confiáveis. Então eu deixei para vocês algumas referências de livros. Então, por exemplo, vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, as perguntas 154 a 162 vão tratar exatamente desse tema. Talvez muito melhor do que o Livro dos Espíritos, para vocês entenderem sobre isso, vocês vão encontrar no livro O Céu e o Inferno, que é um dos 5 livros da codificação. Ali na segunda parte do livro, o Kardec trouxe depoimentos de muitos espíritos, inclusive de espíritos que estão em estágios evolutivos bem diferentes um do outro, e é interessante por isso, porque você vai poder encontrar depoimentos dos diversos espíritos, de diversos espíritos em graus evolutivos diferentes, vai entender como é que se deu essa passagem, como é que é a vida deles no plano espiritual, como é que era naquele momento quando o Kardec fez a codificação. Além do Céu e Inferno, tem um livro muito interessante do Chico Xavier, e do Elias Barbosa. Esse livro se chama Ninguém Morre, que também vai trazer relatos de muitos espíritos, tá certo? Relatos de muitos espíritos que estão vivendo no plano espiritual e que contam como é que é a vida deles lá no plano espiritual. E no campo da Umbanda, se você quiser uma referência no campo da Umbanda especificamente, o livro Aruanda, ele tem um capítulo, parece que o 3º capítulo, que se intitula Reencontro. Aruanda é do Robson Pinheiro, vocês sabem, né? Ele tem no capítulo 3º, Reencontro, uma narrativa que vai muito ao encontro do que nós estamos acabando de falar aqui, porque é um momento em que o espírito que está narrando vai encontrar com alguns irmãos que acabaram de chegar, que acabaram de desencarnar e que, por sinal, desencarnaram num acidente
me parece que num acidente automobilístico. Então a narrativa é muito interessante. Por fim, se você quiser uma referência mais completa, mais filosófica, eu também posso indicar para você. Aliás, esse livro, eu diria que você que é interessado nesse tipo de temática, você deveria ler de qualquer jeito, porque ele é um clássico da doutrina espírita. É um livro muito bom, que é escrito, apesar de ter um conteúdo profundamente filosófico, ele é escrito numa linguagem muito acessível para qualquer pessoa, é muito facilmente compreensível, como aliás todos os livros deveriam ser. Trata-se do livro do Leon Denis, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ali também você vai encontrar um grande número de referências ao que acontece na vida após a morte, além de encontrar também outros temas ligados à doutrina que são extremamente importantes, tá certo? Então é isso, a primeira pergunta foi essa, nossa resposta dada. Nós passamos então à segunda pergunta, que é: qual é a diferença entre a Umbanda e o Espiritismo? Complexo. Mais uma vez, eu tenho que dizer para vocês, qual das Umbandas? Tá? Vou falar aqui do que ocorre em relação à Umbanda tradicional, tá? A nossa resposta aqui vai se referir principalmente à Umbanda tradicional. E aí a gente tem que dizer o seguinte: são poucas diferenças, mas ao mesmo tempo são muitas. Muitas no sentido de que algumas dessas diferenças são absolutamente insanáveis. Eu já defendi por muito tempo, inclusive, que Umbanda e Espiritismo são sim doutrinas muito semelhantes, muito parecidas, mas é preciso que fique claro que ainda existe uma confusão muito grande feita nesse sentido, tanto pelos espíritas quanto pelos umbandistas, por alguns espíritas, né? Não adianta, são religiões diferentes, são entendimentos diferentes de muitos aspectos do mundo espiritual, tá? E da religiosidade também. Então, por mais que sejam duas religiões muito próximas, elas têm sim diferenças. Algumas dessas diferenças são muito acentuadas. Para muitas delas eu não consigo ver a possibilidade de conciliação, tá? Mas, ao mesmo tempo, existem muitas semelhanças. Para falar das diferenças, eu quero falar primeiro no campo da doutrina. No campo da doutrina, o Espiritismo não admite linhas de trabalho. O que eu falo quando eu falo de linhas de trabalho? Vocês sabem que a Umbanda, ela se organiza em linhas de trabalho, né, que são formações semelhantes. Por exemplo, eu não gosto dessa comparação, mas eu sempre tenho que fazer. São semelhantes a formações militares. São linhas de trabalho onde os espíritos se organizam, né, de acordo com as suas afinidades e com a sua melhor capacidade de trabalho, e se apresentam para o trabalho do cotidiano no centro de Umbanda, dentro daquelas linhas de trabalho que são saudadas quando a gente fala da linha de Oxalá, da linha de Ogum, da linha de Oxóssi, da linha de Xangô, da linha de Iemanjá, enfim, é disso que nós estamos falando. O Espiritismo não admite linhas de trabalho. Então os espíritos se apresentam com uma identidade individualizada. É o espírito Bezerra de Menezes, é o espírito fulano de tal, o espírito ciclano de tal, cada um com o seu nome individualizado. Na Umbanda isso não acontece. Quando você vê chegar na Umbanda um espírito que se identifica como o Caboclo Sete Flechas, por exemplo, existem dezenas de Caboclos Sete Flechas na Umbanda. Quando ele dá aquele nome para se identificar, ele está se identificando com o nome provavelmente de uma falange ou de um grupamento de trabalho. E o objetivo disso é muito claro. É justamente o objetivo de manter o anonimato, né? Manter o anonimato e fazer a caridade de forma anônima, exatamente como prescreveu Jesus,
tá certo? É isso. Então, o espiritismo também... mas antes é preciso eu dizer o seguinte para vocês. O espiritismo também admite, isso é muito interessante, a existência no plano espiritual de algumas falanges ou legiões. Inclusive eles falam muito na existência de uma legião de Maria, e essas legiões e falanges a que eles fazem referência muitas vezes são justamente as organizações que se formam e que vão agrupar espíritos, né, que têm afinidades entre si e possibilidades de trabalho semelhantes, tá certo? É disso que nós falamos. A Umbanda, ela se orienta dessa forma. A própria Umbanda é uma grande organização espiritual que está dividida em 7 linhas de trabalho, tá certo? O espiritismo também faz referência de vez em quando a legiões e falanges. Além disso, o espiritismo não admite manifestações arquetípicas, ou seja, a Umbanda trabalha com arquétipos: preto velho, caboclo, criança e Exu. Esses são os 4 arquétipos fundamentais da Umbanda. O espiritismo não admite. Para que existem os arquétipos? Os arquétipos existem por várias razões. Uma delas é simbólica. A gente ainda vai abordar tudo isso aqui no canal em situações específicas, mas nós temos uma função simbólica do arquétipo, e nós temos também exatamente aquela função que eu já citei antes, de o espírito se manifestando dentro do arquétipo, ele poder dessa forma manter o seu anonimato, tá certo? Então, o espiritismo não acredita, não admite, não aceita, na verdade. Acreditar, eles até acreditam, mas eles não aceitam manifestações arquetípicas. Lá, como eu já disse anteriormente, o espírito vai se apresentar em qualquer trabalho espírita, ele vai se apresentar com a sua identidade individualizada. Outro ponto, ainda dentro das questões de doutrina, o espiritismo não admite nenhum tipo de função sacerdotal. E aí é importante que se diga uma coisa: a Umbanda tradicional também não admite função sacerdotal. Não existe função sacerdotal na Umbanda tradicional. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir uma palestra lá na própria tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, onde se falou exatamente sobre isso. Nós não temos sacerdotes. Então, como funciona na Umbanda tradicional? Vou falar para vocês como funciona para nós aqui no NEU. Hoje nós temos 3 pessoas que são encarregadas de celebrar sessões na casa. Essas 3 pessoas são escolhidas pelos dirigentes espirituais da casa, que apontam, e obviamente quando isso acontece, essas pessoas já passaram por uma preparação, já receberam uma outorga no plano espiritual para fazer aquele trabalho, mas não são sacerdotes. Entretanto, você vai encontrar diversos setores da Umbanda que ainda admitem essa função sacerdotal. Enfim, há uma diversidade muito grande, então eu só posso falar pela Umbanda tradicional. O problema é que também há casas que são identificáveis como de Umbanda tradicional, mas que ainda preservam essa ideia da função sacerdotal. Então, como vocês veem, é muito difícil. Para estabelecer como diferença, fica o registro. O espiritismo não admite a função sacerdotal, e em um grande número de casas de Umbanda essa função existe, né? Na ritualística, as diferenças são inúmeras, é até difícil apontar. Por exemplo, vamos fazer uma pequena lista aqui. No espiritismo não há uso de roupa branca nem de qualquer tipo de uniforme. Não há uso de vela, tabaco, marafo, defumadores, nem quaisquer outros objetos de culto. No espiritismo não há pontos cantados nem pontos riscados. Não há oferendas de qualquer tipo. Os espíritos se manifestam com os médiuns sentados ao redor de uma mesa. Isso no espiritismo, né? As entidades vão se manifestar ali com os médiuns sentados ao redor de uma mesa. As manifestações, elas não são, vamos dizer, elas são mais contidas do que elas são na Umbanda, tá?
Além disso, não existe nenhum tipo de instrumento de percussão. Aliás, não existe, eu já falei que não existem pontos cantados, né? Não existe música cantada nem tocada, nenhum tipo de instrumento nos trabalhos espíritas, né? Não existe altar no espiritismo. O nosso congá, o nosso famoso congá, que é um elemento muito importante no trabalho, porque é para aquele congá que convergem as energias do trabalho, que são a partir dali redistribuídas para a casa como um todo, né? Então, nós temos o congá na Umbanda, os espíritas não têm qualquer tipo de altar no trabalho deles, não existe altar no trabalho espírita. E no espiritismo não existe consultas com entidades. Aliás, no espiritismo eu tenho visto cada vez menos espíritos no espiritismo, mas de qualquer forma não existem consultas com as entidades. E assim, eu acho que a gente já fez aqui uma relação de diferenças que existem entre as duas doutrinas. Provavelmente ainda existam outras diferenças, mas é preciso que se diga, e isso agora é um ponto muito importante. Quando o nosso seguidor ou seguidora mandou essa pergunta para nós, se ele nos fez uma pergunta dizendo quais são as diferenças que existem entre o espiritismo e a Umbanda, se ele perguntou pelas diferenças, é porque ele consegue perceber as identidades. E sim, há muitas identidades. Há muitas identidades entre o espiritismo e principalmente a Umbanda tradicional. Existe uma outra variante de Umbanda que eu chamo de variante kardecista. Essa então está ainda muito mais próxima do espiritismo, mas mesmo assim existem diferenças. Agora, as identidades, elas vêm de uma coisa muito importante sobre a qual nós ainda iremos falar detalhadamente aqui no canal. Eu não vou falar sobre isso agora especificamente, mas nós ainda teremos programas onde se vai falar detalhadamente sobre esse assunto, que é o seguinte: o espiritismo e a Umbanda dividem 7 fundamentos, que são fundamentos básicos, são alicerces de doutrina. Quando eu falo de fundamento básico, eu estou falando daquele tipo de fundamento que se propaga em cascata sobre todas as demais crenças e principalmente sobre a ritualística da casa. Tá certo? Nós iremos falar sobre isso em momento oportuno, mas o que eu quero deixar o registro é que como eles compartilham, as duas religiões compartilham esses 7 fundamentos, e esses fundamentos são básicos, são fundamentos de alicerce de doutrina, então, assim, obviamente, uma tendência de que as duas religiões se pareçam bastante de alguma forma, tá certo? Então essa é a resposta à nossa segunda pergunta. Nós vamos passar aqui para a terceira pergunta de hoje. Como faço para ingressar na corrente da casa? Bom, eu acho uma pergunta muito específica, muito direcionada à nossa casa. Então eu vou fazer o seguinte: meu irmão ou minha irmã que fez essa pergunta, entre em contato. Você tem todas as vias de contato. Entrem diretamente em contato conosco e nós iremos te responder essa pergunta de forma privada, porque é muito específico, é muito voltado para a nossa casa e nós queremos falar aqui de coisas que são de interesse mais amplo, tá? Então, assim, entre em contato com a gente. Você tem aí na descrição do canal, tá ficando todos os nossos contatos, todas as nossas redes sociais. Procure por nós, fale com a Viviane, fale com a Flávia, fale comigo através dos contatos que nós estamos deixando aí. Nós iremos explicar para você direitinho como é que faz para ingressar na corrente da nossa casa, tá certo? E a quarta pergunta que eu tenho aqui é: como é feito o desenvolvimento mediúnico na Umbanda? Bom, é interessante. Mais uma vez eu tenho que retornar
àquele ponto inicial. Em qual Umbanda? E quando se trata de uma questão como essa, como desenvolvimento mediúnico, inclusive, é mais complexo ainda, porque nós não temos um padrão nem mesmo dentro das variantes específicas. Para vocês terem uma ideia, quando eu escrevi o meu primeiro livro, que é aquele que está ali no banner que fica logo atrás de mim, né? Eu fiz uma pesquisa de campo em 46 casas de Umbanda de todas as variantes. E aí, o que aconteceu? Uma das perguntas, eu tinha um vasto questionário de pesquisa, e uma das perguntas do meu questionário era justamente a respeito da realização de desenvolvimento mediúnico nas casas. E nós encontramos uma variedade enorme, vamos dizer, de formatos de desenvolvimento mediúnico. Então, para a gente tentar ser mais específico, há casas, isso acontece principalmente na Umbanda popular e nas casas mais africanistas, mais africanizadas, de Umbanda de raiz, como é o caso de Omolocô, de Almas de Angola. Pode ser que em alguma casa de Omolocô não seja dessa forma. Então, como eu estou falando para vocês, é muito difícil a gente generalizar. Mas principalmente nas casas mais africanistas, simplesmente não existe desenvolvimento mediúnico. Aí eu perguntei, mas como é que os médios são preparados? No trabalho. Então você chega, você entra na corrente da casa e fica ali participando do trabalho mediúnico. Você como cambono, enfim, fazendo qualquer função, desempenhando qualquer função dentro do trabalho mediúnico. Lá um belo dia a entidade vem, se manifesta, e a partir daquele dia ali você está pronto, preparado. É assim que ocorre o desenvolvimento mediúnico. Porém, há outros formatos também. O mais normal, e aí agora eu já falo exatamente do que acontece na Umbanda tradicional, numa boa parte das casas, inclusive na tenda espírita e na nossa casa. Quando eu falo do que acontece na tenda, porque eu já tive a oportunidade de estar lá em dias de trabalho em que eles estavam se preparando para começar o desenvolvimento mediúnico da casa. Então é possível para mim saber que lá existe um desenvolvimento mediúnico que é muito bem conduzido, por sinal. Na nossa casa nós também temos um dia específico, na última sexta-feira do mês, na primeira sexta-feira do mês, em que é realizado a sessão de desenvolvimento mediúnico e de harmonização dos médiuns. Ali nós tiramos um tempo para que os médiuns sejam colocados na corrente, são chamadas todas as linhas, e à medida em que as linhas vão sendo chamadas, os médiuns vão recebendo a manifestação dos seus mentores e eles vão sendo indicados gradativamente. É um processo lento, é um processo que leva tempo. Normalmente nós consideramos um médium pronto, preparado para o trabalho, preparado para ser introduzido na corrente de atendimento da casa depois de entre 1 ano e 2 anos de preparação no atendimento, no desenvolvimento mediúnico, tá certo? Então, essa é a forma como vai acontecer, né, na Umbanda tradicional, numa certa quantidade de casos. Mas é como eu digo para vocês, não existe uma maneira de eu generalizar, dizer aqui, criar um padrão e falar, olha, o desenvolvimento mediúnico na Umbanda ele é feito dessa forma. Nem mesmo se eu quisesse individualizar esse padrão por variantes, porque cada casa, e aí é necessário que seja realmente o desenvolvimento mediúnico, cada casa tem o seu próprio modelo de desenvolvimento mediúnico. Então é mais fácil você procurar uma casa e perguntar, olha, aqui tem desenvolvimento mediúnico, como que ele é feito aqui? Então, meus irmãos, é isso. Essas foram as 4 perguntas de hoje. Esse foi também o início desse nosso programa. Eu espero que tenha sido do agrado de todos. Eu espero que as perguntas tenham sido, que a gente possa ter sanado aqui
a dúvida de muitos através de uma só pergunta, porque esse é o nosso objetivo. Então eu vou repetir: se quiser mandar pergunta para nós, entra lá no nosso Instagram, que está aqui na descrição do canal. Lá nos stories do Instagram você vai encontrar uma caixinha, escreve ali a sua pergunta e nós vamos oportunamente respondê-la aqui. Quero pedir a vocês que, se gostaram do programa, vai lá, deixa o seu like, que vai ajudar o canal. Aliás, eu quero agradecer inclusive a visibilidade imensa que o nosso primeiro vídeo, que o vídeo de abertura do canal tá recebendo. Eu quero agradecer a todos aqueles que deixaram os comentários, inclusive. Vejam, eu não respondi aos comentários, eu vou inclusive deixar um padrão aqui de não responder a comentário, a não ser que seja uma coisa extraordinária. Nós ficamos extremamente felizes com os comentários de vocês. Se em algum momento nós tivermos condição de responder a todos os comentários, nós responderemos a todos. O que nós não vamos fazer é responder a uns e não responder a outros, a menos que seja um caso muito extraordinário. Então, por padrão, nós não vamos responder os comentários, mas pedimos a vocês, continuem a comentar. Olha, cada comentário daquele que a gente recebe é um impulso enorme, é um conforto enorme para nós que estamos produzindo esse trabalho. Então, continue nos seguindo, continue comentando no canal, continue trazendo as suas perguntas para nós. E se você gostou, deixa lá o seu like, inscreva-se no canal, ativa lá o sininho para receber as nossas atualizações. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.